Uma garota tímida entrou no consultório, acreditando que seria apenas um exame íntimo de rotina. Mas quando o médico milionário começou o procedimento, algo inesperado aconteceu. Seu corpo reagiu de um jeito que ela jamais imaginou, e ele também não conseguiu esconder o que sentia. Inscreva-se no canal para descobrir até onde essa história vai. O despertador tocou às 7 da manhã, mas Isabela já estava acordada há pelo menos 1 hora, encarando o teto do seu pequeno apartamento em Perdizes. O estômago revirava, não pela fome matinal, mas pela ansiedade que a consumia há semanas. Hoje era o dia que ela havia marcado no calendário, com um círculo vermelho e um ponto de interrogação. Sua consulta médica. Aos 24 anos, Isabela Costa carregava consigo uma timidez que parecia ter se intensificado com o passar dos anos, ao invés de diminuir como todos diziam que aconteceria. Trabalhar como bibliotecária na Biblioteca Municipal de São Paulo era perfeito para ela. Um ambiente silencioso, organizado, onde podia se refugiar entre as estantes sem precisar lidar com muitas pessoas. Você precisa cuidar da sua saúde, Isabela. Ecoava na sua mente a voz preocupada da sua melhor amiga, Amanda. Faz 3 anos que você não vai ao médico. Isso não é normal. Amanda estava certa, como sempre. Desde que se mudara para São Paulo para estudar biblioteconomia, Isabela havia evitado qualquer tipo de consulta médica. A simples ideia de ter que tirar a roupa, ser examinada, responder perguntas pessoais, fazia seu coração disparar e suas mãos ficarem suadas. Levantou-se devagar e caminhou até o espelho do banheiro. Seus cabelos castanhos caíam lisos até os ombros, enquanto seus olhos verdes refletiam toda a apreensão que sentia. Era uma moça bonita, embora ela mesma nunca se visse assim. Para Isabela, sua aparência era apenas mais uma fonte de insegurança. Muito magra, muito pálida, muito comum. O chuveiro quente ajudou a acalmar um pouco seus nervos tensos. Enquanto a água escorria pelo seu rosto, ela tentou se convencer de que estava fazendo a coisa certa. Sua mãe, lá em Campinas, não parava de insistir sobre a importância dos exames preventivos, especialmente depois que uma prima distante havia descoberto um problema de saúde que poderia ter sido detectado mais cedo. Vestiu uma blusa branca simples e uma calça jeans, roupas práticas que a faziam se sentir menos exposta. Pegou sua bolsa pequena e verificou pela 10ª vez se tinha todos os documentos necessários. A consulta era às 14h, na Clínica Santa Helena, no bairro dos Jardins. Ela havia escolhido esse horário propositalmente para ter a manhã inteira para se preparar psicologicamente. O trabalho na biblioteca transcorreu de forma mecânica. Isabela organizou livros, atendeu alguns usuários com monossílabos educados e tentou se concentrar na catalogação de novos exemplares. Mas seus pensamentos sempre voltavam para a tarde que a aguardava. Vai dar tudo certo, murmurou para si mesma, enquanto arrumava uma pilha de livros devolvidos. Dona Lúcia, a bibliotecária mais experiente e uma figura maternal para Isabela, notou seu nervosismo. Menina, você está mais quieta que o normal hoje. Tudo bem? Isabela forçou um sorriso. Só tenho uma consulta médica à tarde, Dona Lúcia. Estou um pouco nervosa. Ah, que bom que você está cuidando da saúde. Isso é muito importante. Tenho certeza de que vai correr tudo bem. As palavras gentis da colega trouxeram um pequeno conforto, mas não foram suficientes para dissipar completamente a ansiedade que crescia a cada hora que passava. A Clínica Santa Helena impressionou Isabela pela elegância discreta. O prédio de vidro e mármore no coração dos jardins transmitia seriedade e profissionalismo. Mesmo assim, suas pernas tremeram levemente quando ela atravessou o hall principal em direção à recepção. Boa tarde. Tenho consulta com o Dr. Leonardo Carvalho às 14h. Isabela Costa, disse em voz baixa para a recepcionista, uma mulher de meia-idade com um sorriso acolhedor. Claro, Isabela. Você pode aguardar na sala de espera. O doutor não deve demorar. A sala de espera era ampla e bem iluminada, com revistas dispostas ordenadamente sobre as mesas de centro e uma decoração em tons suaves que ajudavam a criar um ambiente tranquilo. Isabela escolheu uma poltrona no canto, longe dos outros pacientes, e fingiu ler uma revista de saúde, enquanto seus olhos vagavam nervosamente pela página. 15 minutos depois, uma enfermeira se aproximou.
Isabela Costa, o Dr. Leonardo pode atendê-la agora. O corredor que levava ao consultório parecia interminável. A cada passo, Isabela sentia seu coração bater mais forte. Quando chegaram à porta com a placa Dr. Leonardo Carvalho, Cardiologia, ela teve que se esforçar para não dar meia volta e sair correndo. Pode entrar, disse a enfermeira abrindo a porta. O consultório era espaçoso e bem organizado, com diplomas emoldurados nas paredes e uma escrivaninha de madeira clara. Mas o que mais chamou a atenção de Isabela foi o homem que se levantou de trás da mesa para cumprimentá-la. Dr. Leonardo Carvalho aparentava ter cerca de 30 anos. Era alto e tinha cabelos castanhos escuros bem cortados. Seus olhos eram de um marrom caloroso, e quando ele sorriu, Isabela sentiu algo se mover em seu peito. Não era apenas nervosismo desta vez. Boa tarde, Isabela. Sou o Dr. Leonardo. Seja muito bem-vinda, disse ele, estendendo a mão. O aperto de mão foi firme, mas gentil. Isabela notou que ele não a apressou quando ela demorou alguns segundos para conseguir falar. Boa tarde, doutor. Obrigada. Por favor, sente-se. Ele indicou uma poltrona confortável em frente à sua mesa. Vejo aqui que faz um tempo considerável desde sua última consulta médica. Como você está se sentindo? A voz dele era calma e profissional, sem qualquer traço de julgamento. Isabela se surpreendeu ao perceber que conseguia olhar diretamente para ele quando respondia. Bem, na verdade, estou bastante nervosa. Não costumo vir ao médico com frequência. Dr. Leonardo inclinou-se levemente para a frente, demonstrando atenção genuína. É completamente compreensível. Muitas pessoas se sentem assim, especialmente quando passam muito tempo sem fazer um acompanhamento. Quero que saiba que vamos fazer tudo no seu ritmo, está bem? Se precisar parar a qualquer momento ou tiver alguma dúvida, me avise. Essas palavras simples tiveram um efeito quase mágico em Isabela. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu seus músculos relaxarem um pouco. Obrigada, doutor. Isso ajuda muito. Que bom. Agora, me conte um pouco sobre como você tem se sentido ultimamente. Algum sintoma específico que a preocupa? Conforme a conversa prosseguia, Isabela descobriu que era mais fácil falar com o Dr. Leonardo do que havia imaginado. Ele fazia perguntas diretas, mas de forma gentil, e realmente parecia interessado em suas respostas. Quando ela mencionou sua ansiedade, ele não minimizou ou ignorou, mas anotou cuidadosamente em seu prontuário. A ansiedade pode ter vários impactos na saúde física, explicou ele. É importante que a gente considere isso no seu cuidado geral. Você faz algum tipo de acompanhamento para isso? Isabela negou com a cabeça, sentindo as bochechas corarem. Eu sempre achei que conseguiria lidar sozinha. Não há nada de errado em pedir ajuda, Isabela. Na verdade, reconhecer quando precisamos de suporte é um sinal de maturidade e autocuidado. Por um momento, seus olhares se encontraram, e Isabela sentiu uma conexão que ia além da relação médico-paciente. Havia algo na forma como ele a tratava, com respeito, sem pressa, como se ela fosse importante, que a fazia querer conhecê-lo melhor como pessoa. Agora vamos fazer o exame físico básico, disse Dr. Leonardo, levantando-se da cadeira. Vou verificar sua pressão arterial, auscultar seu coração e pulmões. Tudo muito simples e rápido. Isabela sentiu o familiar aperto no estômago, mas a forma calma como ele explicou cada procedimento a ajudou a se manter mais tranquila do que esperava. Quando ele colocou o estetoscópio em suas costas, pedindo para ela respirar fundo, suas mãos eram firmes e profissionais, mas havia uma delicadeza no toque que a fez se sentir respeitada. Coração e pulmões suando perfeitamente, ele anunciou guardando o equipamento. Sua pressão está um pouco elevada, mas isso pode ser apenas nervosismo. É comum em consultas médicas. Isabela riu nervosamente. Desculpe, doutor, eu realmente fico muito ansiosa. Não precisa se desculpar por isso, na verdade. Ele pausou voltando para trás da mesa. Gostaria de recomendar alguns exames complementares. Nada preocupante, apenas para termos um panorama completo da sua saúde. Um hemograma, alguns exames hormonais e um eletrocardiograma. O coração de Isabela disparou novamente. Mais exames? Há algum problema? Dr. Leonardo notou imediatamente a preocupação em sua voz e se inclinou para a frente, assumindo um tom ainda mais gentil.
Não, Isabela. Não há nada que me preocupe no exame de hoje. É simplesmente protocolo para alguém que ficou muito tempo sem acompanhamento médico. Pense nisso como uma forma de começarmos do zero, com todas as informações necessárias. Ela assentiu lentamente. Posso fazer os exames aqui na clínica? Claro. Nossa equipe de laboratório é excelente. Você pode marcar na recepção para amanhã de manhã, se quiser. Depois, eu gostaria de revê-la em uma semana, para conversarmos sobre os resultados. Uma semana. Isabela se surpreendeu ao perceber que a ideia de voltar a vê-lo não a assustava tanto quanto deveria. Na verdade, havia algo reconfortante em saber que teria outro encontro marcado com alguém que a tratava com tanta consideração. Está bem, doutor. Vou marcar os exames. Ótimo. E Isabela, ele chamou quando ela já estava se levantando. Quero que saiba que você foi muito corajosa hoje. Sei que não foi fácil, mas você deu um passo importante cuidando da sua saúde. As palavras dele a pegaram de surpresa. Ninguém nunca havia chamado Isabela de corajosa. Ela sempre se via como covarde, como alguém que fugia das situações difíceis. Mas ali, naquele momento, ela realmente se sentiu corajosa. Obrigada, Dr. Leonardo, por tudo. Na recepção, enquanto marcava os exames para o dia seguinte, Isabela não conseguia parar de pensar na consulta. Havia algo diferente no Dr. Leonardo, algo que ia além de sua competência profissional. A forma como ele realmente a escutava, como suas explicações eram claras sem serem condescendentes, como ele respeitava seu tempo e suas inseguranças. O caminho de volta para casa foi diferente da ida. Seus passos eram mais leves, e pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia completamente sozinha com suas preocupações sobre saúde. Na manhã seguinte, Isabela chegou à clínica 15 minutos antes do horário marcado para os exames. A noite havia sido inquieta, não pela ansiedade desta vez, mas por pensamentos sobre Dr. Leonardo que ela não conseguia afastar. Bom dia, Isabela, cumprimentou a recepcionista com um sorriso familiar. Pontual como sempre. Os exames foram realizados por uma equipe atenciosa e em poucos minutos ela estava liberada. Ao sair do laboratório, passou pelo corredor que levava ao consultório do Dr. Leonardo e se pegou diminuindo o passo na esperança secreta de vê-lo. Isabela! Ela se virou e lá estava ele, vindo em sua direção com um jaleco branco sobre uma camisa azul que realçava seus olhos. Doutor, acabei de fazer os exames. Que bom! Como foi? Conseguiu fazer tudo tranquila? A preocupação genuína na voz dele a fez sorrir. Sim, foi mais fácil do que eu imaginava. A equipe foi muito gentil. Fico feliz em saber. Os resultados devem estar prontos até sexta-feira. Você mantém nossa consulta na segunda? Claro. Ela hesitou por um momento. Depois reuniu coragem para fazer uma pergunta que estava em sua mente. Doutor, posso perguntar por que escolheu a cardiologia? Leonardo pareceu surpreso, mas positivamente com a pergunta. É uma longa história. Que tal caminharmos até a saída? Tenho alguns minutos antes da próxima consulta. Eles caminharam lentamente pelo corredor e Leonardo começou a contar. Meu pai sofreu um infarto quando eu tinha 16 anos. Foi uma experiência que mudou completamente minha perspectiva sobre a vida. Eu vi como um coração doente pode afetar não apenas a pessoa, mas toda a família. Isabela o escutava atentamente, notando como seus olhos se tornavam mais distantes ao relembrar. Ele se recuperou bem, graças ao trabalho incrível de uma equipe médica. Foi ali que decidi que queria fazer a diferença na vida das pessoas da mesma forma. Sua família deve ter ficado orgulhosa da sua escolha, comentou Isabela. Leonardo riu, mas havia uma nota amarga no som. Na verdade, não exatamente. Meus pais esperavam que eu assumisse os negócios da família. Empresa de construção civil, muito lucrativa. Eles nunca entenderam por que escolhi desperdiçar meu tempo com medicina. Isabela se surpreendeu com a honestidade dele. Mas você parece realizado com sua profissão. Sou, ele respondeu sem hesitar. Cada dia, cada paciente que consigo ajudar, me lembra por que fiz a escolha certa. Eles pararam na porta de saída da clínica. O sol da manhã entrava pelas janelas de vidro, criando um ambiente quase cinematográfico. E você, Isabela, como é trabalhar na biblioteca? Deve ser muito tranquilo. É, ela concordou. Sempre gostei dos livros.
Eles não julgam, não fazem perguntas difíceis, não te fazem se sentir inadequada. Leonardo a observou por um momento, como se estivesse processando suas palavras. Mas as pessoas também podem ser assim, você sabe. Só precisa encontrar as certas. Seus olhares se encontraram novamente, e Isabela sentiu aquela mesma conexão inexplicável que havia experimentado no dia anterior. Havia algo nos olhos dele que a fazia se sentir vista, realmente vista, talvez pela primeira vez na vida. Bem, Leonardo quebrou o momento consultando seu relógio. Preciso voltar, mas foi muito bom conversar com você, Isabela. Nos vemos na segunda? Sim, estarei aqui. Ele sorriu mais uma vez antes de se afastar pelo corredor. Isabela ficou parada por alguns segundos, observando-o se distanciar, com uma sensação estranha no peito. Não era apenas gratidão médica-paciente. Havia algo mais, algo que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Durante o caminho de volta ao trabalho, ela não conseguia parar de pensar na conversa que haviam tido. Dr. Leonardo havia compartilhado algo pessoal com ela. Havia sido vulnerável. E pela primeira vez em muito tempo, Isabela se sentiu interessante o suficiente para alguém querer conhecê-la melhor. O fim de semana passou de forma estranhamente lenta para Isabela. Ela se pegou pensando em Dr. Leonardo mais vezes do que gostaria de admitir, relembrando não apenas suas palavras, mas a forma como ele havia falado sobre sua família, sua carreira, sua vida. Havia uma profundidade nele que ia muito além da fachada profissional. Na segunda-feira, chegou à biblioteca com uma mistura de ansiedade e expectativa. A consulta estava marcada para as 15 horas e ela havia pedido para sair mais cedo do trabalho. Você está diferente hoje, observou Dona Lúcia, ajustando os óculos enquanto organizava alguns exemplares devolvidos. Mas, animada? Isabela corou levemente. Diferente como? Não sei explicar. Parece mais presente, como se tivesse algo bom para esperar. As palavras da colega a fizeram refletir. Será que era tão óbvio assim? Ela realmente estava ansiosa para ver os resultados dos exames, mas sabia que havia mais do que isso. Estava ansiosa para ver Leonardo novamente. Durante o almoço, Amanda ligou, como fazia toda segunda-feira. E aí, como foi a consulta na semana passada? Conseguiu sobreviver? Foi melhor do que esperava. Isabela respondeu tentando soar casual. Que bom. O médico era competente? Muito. Dr. Leonardo foi muito atencioso, explicou tudo com paciência. Até fiz alguns exames. Leonardo! Amanda repetiu o nome com um tom interessado. Nome bonito. E o dono do nome? Amanda! Isabela protestou, sabendo exatamente onde a amiga queria chegar. O quê? É só uma pergunta inocente. Você falou dele de um jeito diferente. Isabela suspirou. Amanda a conhecia bem demais. Ele é profissional, gentil, e eu sou apenas mais uma paciente. Não crie fantasias na sua cabeça. Tá bom, tá bom. Mas me conta depois como foi a consulta de hoje, certo? Às 14h45, Isabela estava novamente na sala de espera da Clínica Santa Helena. Desta vez, porém, não estava folheando nervosamente uma revista. Seus olhos vagavam pelo ambiente, e ela se surpreendeu ao notar detalhes que havia perdido na primeira visita. A música suave tocando baixinho, o perfume sutil de lavanda no ar, a forma como a luz natural era aproveitada para criar um ambiente acolhedor. Isabela Costa, doutor. Leonardo está esperando você. O corredor até o consultório pareceu menor desta vez. Quando a enfermeira abriu a porta, Leonardo se levantou com um sorriso que parecia genuinamente alegre em vê-la. Boa tarde, Isabela. Como passou o fim de semana? A pergunta a pegou desprevenida. Médicos perguntavam sobre fins de semana para pacientes? Bem, obrigada. E o senhor? Tranquilo. Consegui ler um livro que estava guardado há meses. Ele gesticulou para ela se sentar. Na verdade, passei por uma livraria no sábado e me lembrei de você. Deve ser incrível trabalhar rodeada de livros o tempo todo. Isabela sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço. Ele havia pensado nela durante o fim de semana? É muito bom mesmo. Que livro o senhor leu? 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques. Já tinha começado várias vezes, mas nunca conseguia passar da primeira parte. É um livro desafiador mesmo, mas vale muito a pena. O realismo mágico do Garcia Marques é fascinante.
Os olhos de Leonardo se iluminaram. Você leu? O que achou da forma como ele mistura realidade e fantasia? Por alguns minutos, eles conversaram animadamente sobre literatura. Isabela se surpreendeu falando com uma paixão que raramente demonstrava. E Leonardo parecia genuinamente interessado em suas opiniões. Ela até se esqueceu de que estava em um consultório médico. Desculpe, Leonardo disse finalmente. Estou me empolgando com a conversa e esquecendo o motivo da sua visita. Ele pegou uma pasta sobre a mesa. Seus exames chegaram e tenho ótimas notícias. Isabela sentiu o estômago apertar levemente. Ótimas notícias? Todos os seus exames estão perfeitos, Isabela. Hemograma excelente, hormônios em níveis ideais, eletrocardiograma normal. Você tem a saúde de alguém muito mais jovem. O alívio foi imediato e avassalador. Isabela sentiu lágrimas ameaçarem seus olhos. Sério? Está tudo bem mesmo? Completamente. A única coisa que gostaria de conversar com você é sobre o controle da ansiedade. Não é nada alarmante, mas pode melhorar significativamente sua qualidade de vida. Leonardo se inclinou para a frente, assumindo novamente aquela postura atenta que ela já havia aprendido a associar com ele. Você já considerou fazer terapia? Ou talvez algumas atividades que te ajudem a relaxar? Eu sempre achei que terapia era para pessoas com problemas mais sérios. Terapia é para qualquer pessoa que queira se conhecer melhor e viver de forma mais plena. Você merece se sentir confortável na sua própria pele, Isabela. Havia algo na forma como ele disse seu nome que a fazia se sentir especial, importante. Vou pensar sobre isso, ela prometeu. Ótimo. E, bem, sei que isso pode soar pouco ortodoxo, mas existe um evento na próxima semana que acho que você poderia gostar. Uma palestra sobre literatura e saúde mental na Universidade de São Paulo. Se você tiver interesse, posso te enviar os detalhes. Isabela o encarou surpresa. O senhor gostaria que eu fosse? Leonardo pareceu perceber que havia cruzado algum tipo de linha profissional e por um momento hesitou. Como médico, acho que seria educativo para você. Mas, honestamente, como alguém que acabou de descobrir que compartilhamos o amor pelos livros, pensei que seria uma experiência interessante. Faz-me parecer. O silêncio que se seguiu à proposta de Leonardo foi carregado de significado. Isabela podia sentir algo mudando entre eles, uma linha sendo cruzada, e por mais assustador que fosse, também era emocionante. Eu gostaria muito de ir, ela respondeu finalmente, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. O sorriso que Leonardo lhe deu em resposta foi diferente dos outros, mais caloroso, mais pessoal. Excelente. É na quinta-feira, às 19 horas. Posso enviar os detalhes para o seu e-mail? Claro. Isabela forneceu seu endereço eletrônico e Leonardo anotou cuidadosamente em um papel separado, não no prontuário médico. Bem, ele disse, parecendo repentinamente consciente de onde estavam. Medicamente falando, você não precisa retornar por pelo menos 6 meses, mas quero que saiba que pode me procurar se tiver qualquer preocupação. 6 meses. A informação deveria tê-la deixado feliz. Afinal, significava que estava saudável, mas tudo em que conseguia pensar era que não teria mais motivo para vê-lo. Claro, doutor. Obrigada por tudo. Leonardo se levantou para acompanhá-la até a porta, um gesto que não havia feito na consulta anterior. Isabela, ele disse quando ela já estava no corredor, Estou feliz que você tenha decidido cuidar da sua saúde. Foi um prazer conhecê-la. Havia algo na forma como ele disse conhecê-la, que sugeriu muito mais do que uma relação médico-paciente padrão. O prazer foi meu, Dr. Leonardo. Enquanto caminhava de volta à recepção, Isabela sentia como se estivesse flutuando. Não apenas porque seus exames estavam normais, mas por causa da forma como Leonardo havia a tratado, como se ela fosse alguém especial, alguém que valia a pena conhecer melhor. No caminho de volta ao trabalho, ela não conseguia parar de sorrir. Amanda estava certa. Havia algo diferente nela, algo que havia mudado desde que conhecera Leonardo. Pela primeira vez em anos, ela se sentia interessante, digna de atenção. E aí, como foram os exames? Perguntou Dona Lúcia assim que Isabela voltou à biblioteca. Todos normais, estou perfeitamente saudável. Que maravilha, você parece radiante.
Isabela passou o resto da tarde trabalhando com uma energia que não sentia há muito tempo. Quando chegou em casa, encontrou um e-mail de Leonardo em sua caixa de entrada. Olá, Isabela. Conforme prometido, seguem as informações sobre a palestra. Título: Literatura como Terapia, a cura através das palavras. Data: quinta-feira, 19 horas. Local: Auditório da Faculdade de Letras. USP. Palestrante: Dr. Marcos Vinícius, psiquiatra e escritor. Espero que seja do seu interesse. Se quiser, podemos nos encontrar lá. Abraços, Leonardo PS. Obrigado pela conversa sobre Garcia Marques hoje. Fez minha tarde muito mais interessante. Isabela leu o e-mail 3 vezes, analisando cada palavra, cada vírgula. O post-scriptum a fez sorrir como uma adolescente. Leonardo havia gostado da conversa tanto quanto ela. Ela digitou e apagou a resposta várias vezes, antes de se decidir por algo simples. Olá, Dr. Leonardo. Muito obrigada pelas informações. O tema parece fascinante e eu definitivamente gostaria de participar. Seria ótimo encontrá-lo lá. Até quinta-feira, Isabela PS. Eu também adorei nossa conversa. Raramente tenho a chance de falar sobre livros com alguém que compartilha da mesma paixão. Depois de enviar o e-mail, Isabela se jogou no sofá, o coração batendo acelerado. Estava realmente fazendo isso? Estava prestes a encontrar seu médico, ex-médico, tecnicamente, fora do ambiente clínico? A resposta de Leonardo chegou menos de 1 hora depois. Perfeito. Vamos nos encontrar na entrada do auditório às 18h45, Leonardo. Simples, direto. Mas para Isabela, aquela mensagem representava muito mais do que um simples encontro. Representava a possibilidade de algo novo, algo que ela nunca havia se permitido imaginar. Pela primeira vez em muito tempo, quinta-feira não poderia chegar rápido o suficiente. Os 3 dias que separavam Isabela da quinta-feira pareceram uma eternidade. Ela se pegou mudando de roupa várias vezes na manhã do evento, querendo parecer adequada, sem exagerar. Optou finalmente por um vestido azul marinho simples, que Amanda havia insistido para ela comprar meses atrás, e uma jaqueta de couro marrom. Você está linda, disse para seu reflexo no espelho, tentando ganhar confiança. A Universidade de São Paulo fervilhava com a atividade típica do início da noite. Estudantes caminhavam pelos corredores, carregando livros e mochilas, e Isabela se sentiu nostálgica de seus próprios tempos de faculdade. Chegou à entrada do auditório às 18h40, 5 minutos adiantada, como sempre. Leonardo já estava lá, apoiado casualmente contra uma coluna, usando uma calça jeans escura e uma camisa social branca sem gravata. Quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Ei, Isabela, você conseguiu chegar bem? Sim, o trânsito estava até tranquilo. Ela notou que ele parecia diferente fora do jaleco médico, mais jovem, mais relaxado. Obrigada novamente pelo convite. Eu que deveria agradecer. Não costumo vir a esses eventos sozinho, e ter companhia de alguém que realmente aprecia literatura faz toda a diferença. Eles entraram no auditório juntos, e Leonardo a guiou para 2 assentos no meio do teatro. O ambiente estava lotado, principalmente com estudantes de psicologia e literatura, mas também havia alguns profissionais da área da saúde. Já ouviu falar do palestrante? Perguntou Leonardo enquanto aguardavam o início. Dr. Marcos Vinícius? Já li alguns artigos dele sobre biblioterapia. É bem respeitado na área. Biblioterapia? Isabela se animou. Era um assunto sobre o qual sabia bastante. É o uso terapêutico da leitura. A ideia é que diferentes textos podem ajudar as pessoas a processar emoções, entender melhor a si mesmas, até mesmo superar traumas. Leonardo a observou com atenção enquanto ela falava, e Isabela percebeu que estava gesticulando mais do que o usual, empolgada com o tema. Isso é fascinante. Você já aplicou esses conceitos no seu trabalho na biblioteca? Informalmente, sim. Às vezes percebo que as pessoas procuram certos tipos de livros quando estão passando por momentos difíceis. Tentei sugerir algumas leituras que poderiam ajudar. Você é mais psicóloga do que imagina, Leonardo comentou com admiração. Antes que Isabela pudesse responder, as luzes se apagaram e a palestra começou. Dr. Marcos Vinícius era um homem carismático de meia idade e conseguiu prender a atenção da plateia
desde as primeiras palavras. A literatura sempre foi terapia, ele começou. Desde as primeiras histórias contadas ao redor das fogueiras, os seres humanos usam narrativas para dar sentido às suas experiências. Durante a hora seguinte, ele explorou como diferentes gêneros literários poderiam ser usados para tratar diversos problemas psicológicos. Isabela estava completamente absorta, tomando notas mentais e ocasionalmente sussurrando comentários para Leonardo, que parecia igualmente envolvido. A timidez e ansiedade social, por exemplo, continuou o palestrante, podem ser trabalhadas através de narrativas que mostram protagonistas superando desafios similares. O leitor se identifica, desenvolve empatia consigo mesmo e encontra coragem para enfrentar suas próprias dificuldades. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se o palestrante estivesse falando diretamente com ela. Leonardo notou sua reação e sussurrou: "Interessante, não é?" Ela assentiu, repentinamente consciente de como aquelas palavras se aplicavam à sua própria vida. Quantas vezes ela havia encontrado coragem nas páginas de um livro? Quantas heroínas tímidas a haviam inspirado a dar pequenos passos corajosos? Quando a palestra terminou, nem Isabela nem Leonardo pareciam prontos para se despedir. O auditório esvaziava lentamente, mas eles permaneceram sentados, processando o que haviam acabado de ouvir. "O que achou?" perguntou Leonardo. "Foi revelador. Nunca havia pensado na literatura de forma tão sistemática como ferramenta terapêutica, mas faz todo sentido. Para mim também. Na medicina, às vezes, nos focamos tanto no aspecto físico que esquecemos da importância da cura emocional." Eles finalmente se levantaram e caminharam juntos em direção à saída. Do lado de fora, a noite estava amena, e o campus da USP tinha uma atmosfera quase mágica sob a iluminação noturna. "Você tem pressa?" perguntou Leonardo quando chegaram à entrada principal. Isabela olhou para ele, surpresa pela pergunta. "Não. Por quê?" "Há uma cafeteria ali perto que fica aberta até tarde. Pensei que talvez pudéssemos conversar um pouco mais sobre a palestra, a não ser que você prefira ir para casa." O coração de Isabela acelerou. Aquilo definitivamente não era mais uma relação médico-paciente. "Eu gostaria muito de ir." A cafeteria era pequena e aconchegante, frequentada principalmente por estudantes que estudavam até tarde. Eles escolheram uma mesa no canto, e Leonardo insistiu em pagar os cafés. "Então," ele disse depois que se acomodaram, "o que a palestra despertou em você? Percebi que você ficou bem pensativa durante alguns momentos." Isabela mexeu nervosamente na xícara. "Bem, algumas coisas que ele disse sobre ansiedade social me fizeram pensar sobre como os livros sempre foram meu refúgio. Isso não é algo ruim, necessariamente. Não, mas talvez eu tenha usado eles para evitar o mundo real, em vez de me preparar para enfrentá-lo." Leonardo ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto dela. "Posso fazer uma observação pessoal?" Isabela assentiu, curiosa. "Quando a conheci na primeira consulta, você mal conseguia manter contato visual. Hoje à noite, você falou sobre biblioterapia com uma paixão que iluminou seus olhos inteiros. Você não me parece alguém que está fugindo do mundo real." As palavras dele a pegaram desprevenida. "Como assim?" "Parece alguém que estava esperando o momento certo, as pessoas certas para se mostrar. E agora está começando a fazer isso." Isabela sentiu um calor se espalhar pelo peito. Você realmente acha isso?" "Tenho certeza." Leonardo se inclinou um pouco para a frente. "Posso ser honesto com você sobre algo?" "Claro. Quando você saiu do meu consultório na segunda-feira, eu fiquei pensando em nossa conversa o resto do dia. Não é comum eu conectar com alguém de forma tão natural, especialmente no ambiente clínico." Isabela sentiu suas bochechas corarem. "Eu também pensei muito na nossa conversa." "Sério?" "Sério. Na verdade..." Ela hesitou. Depois decidiu ser corajosa. "Eu estava triste por não ter mais motivo para voltar ao consultório." Leonardo riu e o som foi caloroso e genuíno. "Por isso eu te convidei para a palestra. Queria uma desculpa para te ver novamente, mas fora do contexto médico." A confissão dele deixou Isabela temporariamente sem palavras. Eles se olharam nos olhos por um longo momento, e ela sentiu como se estivesse na beira de um precipício, assustada, mas também emocionada com a possibilidade de voar. "Leonardo", ela disse finalmente, usando seu nome sem o título de doutor pela primeira vez, "o que está acontecendo aqui?"
Ele sorriu, um sorriso terno que alcançou seus olhos. Honestamente, não tenho certeza, mas sei que gosto de estar aqui com você, conversando sobre livros e vida. Sei que você é inteligente e interessante e tem uma perspectiva única sobre o mundo. E sei que gostaria muito de conhecê-la melhor se você estiver disposta. O coração de Isabela batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Pela primeira vez na vida, alguém incrível como Leonardo estava demonstrando interesse genuíno nela. Eu gostaria disso também, ela admitiu. Mas tenho que ser honesta, não tenho muita experiência com isso. Com o quê? Com relacionamentos. Com deixar pessoas entrarem na minha vida. Sempre fui muito fechada. Leonardo estendeu a mão e, após um momento de hesitação, tocou gentilmente a dela sobre a mesa. Então vamos devagar no seu ritmo. Não há pressa para nada. Que tal começarmos como amigos que gostam de conversar sobre livros? O toque dele era quente e reconfortante, e Isabela se sentiu mais segura do que havia se sentido em anos. Eu gostaria muito disso. 2 semanas se passaram desde a noite na USP, e Isabela sentia como se sua vida tivesse ganhado uma nova dimensão. Leonardo havia cumprido sua palavra. Eles estavam indo devagar, construindo uma amizade sólida através de mensagens diárias e encontros casuais para café. Naquela manhã de sexta-feira, Isabela organizava a sessão de literatura brasileira quando seu celular vibrou com uma mensagem dele. Boa tarde, como está sendo seu dia? Descobri uma livraria incrível no centro histórico. Você gostaria de conhecê-la comigo no sábado? Isabela sorriu involuntariamente. Leonardo sempre parecia encontrar formas de incluir livros em seus encontros, o que a fazia se sentir compreendida e valorizada. Adoraria. Que horas? Ela respondeu rapidamente. Que tal nos encontrarmos às 14h na estação São Bento? Podemos almoçar por lá antes. Almoçar juntos. A cada encontro, seus momentos juntos se tornavam mais longos, mais íntimos. Isabela não estava apenas se acostumando com a companhia dele, estava começando a ansiar por ela. Perfeito. Até amanhã. Até amanhã, Isa. O apelido havia surgido naturalmente na semana anterior, e toda vez que ele o usava, Isabela sentia uma onda de carinho que a surpreendia. Quem é esse que te faz sorrir assim? Perguntou Dona Lúcia, aproximando-se com um carrinho cheio de livros para catalogar. Isabela corou levemente. É um amigo. Amigo que te deixa radiante desse jeito deve ser muito especial. É, Isabela admitiu. Ele é. No sábado, Isabela escolheu suas roupas com mais cuidado do que de costume. Optou por uma saia midi azul marinho, uma blusa branca e sapatilhas confortáveis. Queria estar bonita, mas também apropriada para uma tarde caminhando pelo centro da cidade. Leonardo a estava esperando na saída da estação e, quando a viu, seu rosto se iluminou. Isa, você está linda. O elogio simples a fez se sentir especial. Obrigada, você também está muito bem. E estava mesmo. Leonardo usava uma calça jeans, uma camiseta cinza e um blazer casual que o fazia parecer elegante, sem ser formal demais. Escolhi um restaurante pequeno aqui perto, ele disse enquanto caminhavam. Comida caseira, ambiente tranquilo. Achei que você gostaria. O restaurante era exatamente como ele havia descrito. Aconchegante, com mesas de madeira e decoração simples. Eles se sentaram em uma mesa próxima à janela, de onde podiam observar o movimento da rua. Como tem sido seu trabalho? Perguntou Leonardo depois que fizeram o pedido. Bom, na verdade, melhor do que o usual. Isabela hesitou. Depois decidiu compartilhar. Sabe aquela conversa sobre biblioterapia? Tenho tentado aplicar alguns conceitos no meu trabalho. Como assim? Bem, uma senhora veio procurar livros sobre superação de perdas. Marido faleceu recentemente. Em vez de só indicar a sessão de autoajuda, conversei com ela. Entendi melhor o que estava sentindo e sugeri alguns romances que abordam o luto de forma sensível. Os olhos de Leonardo se encheram de admiração. Isso é incrível, Isa. Como ela reagiu? Voltou uma semana depois para agradecer. Disse que um dos livros a ajudou a entender que não estava sozinha no que sentia. Leonardo estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dela. Você está fazendo a diferença na vida das pessoas. Deve se orgulhar disso. O toque dele já não a surpreendia mais, mas ainda enviava uma onda de calor pelo seu braço. Ela havia descoberto que Leonardo era naturalmente carinhoso.
expressando afeto através de pequenos gestos que a faziam se sentir cuidada. Obrigada. Na verdade, conversando com você sobre isso me deu coragem para tentar. Eu só plantei a semente. A coragem já estava em você. Depois do almoço, eles caminharam até a livraria que Leonardo havia descoberto. Era um estabelecimento antigo, com estantes que iam do chão ao teto e o cheiro característico de livros usados no ar. Meu Deus, sussurrou Isabela, olhando ao redor maravilhada. Este lugar é mágico. Leonardo observou sua reação com um sorriso terno. Pensei que você gostaria. Eles passaram as próximas 2 horas explorando as seções, comentando sobre livros que já haviam lido, descobrindo títulos novos, dividindo histórias sobre suas leituras favoritas. Isabela se surpreendeu falando animadamente, gesticulando com entusiasmo, completamente à vontade. Você conhece este? Leonardo perguntou, mostrando um exemplar de Água Viva, de Clarice Lispector. É um dos meus favoritos. A forma como ela escreve sobre a experiência de estar viva, sobre os momentos sutis que passam despercebidos. Leia uma parte para mim, ele pediu, entregando-lhe o livro. Aqui, agora, por favor. Quero ouvir como você interpreta a Clarice. Isabela abriu o livro em uma página aleatória e começou a ler em voz baixa. Eu te digo, estou tentando captar a 4ª dimensão do instante já, que de tão fugidio não é mais, porque agora tornou-se um novo instante já, que também não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é. Quando terminou, Leonardo a olhava com uma expressão que ela nunca havia visto antes, uma mistura de admiração, ternura e algo mais profundo. Sua voz transforma as palavras. Ele disse suavemente. É como se você entendesse exatamente o que a autora queria dizer. Isabela sentiu um rubor subir pelo pescoço. Ninguém nunca havia demonstrado tanto interesse em suas opiniões sobre literatura, muito menos elogiado sua forma de ler. O sol começava a se pôr quando eles finalmente deixaram a livraria, cada um carregando alguns livros novos. Leonardo havia insistido em comprar um exemplar de Água Viva para si, dizendo que queria relê-lo, pensando na interpretação de Isabela. Que tal tomarmos um sorvete? Sugeriu ele, quando passaram por uma sorveteria artesanal. O dia está perfeito para isso. Eles escolheram sabores diferentes e decidiram caminhar até o pátio do colégio, um dos pontos históricos mais bonitos do centro. Encontraram um banco com vista para a cidade e se sentaram lado a lado. Obrigada por hoje, disse Isabela saboreando seu sorvete de frutas vermelhas. Faz muito tempo que não me sinto tão leve. Leve como? Como se pudesse ser eu mesma sem me preocupar se estou sendo interessante o suficiente, inteligente o suficiente, se estou falando de mais ou de menos. Leonardo se virou para olhá-la diretamente. Isa, posso te contar algo? Claro. Nos últimos anos, eu saí com várias mulheres. A maioria estava interessada na minha profissão, na minha situação financeira, no que eu poderia oferecer. Raramente alguém perguntava sobre meus livros favoritos ou queria saber o que eu realmente pensava sobre a vida. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Com você é diferente. Você me vê como pessoa, não como um título ou uma conta bancária. E mais do que isso, você me inspira a ser uma versão melhor de mim mesmo. Isabela sentiu seu coração acelerar. Leonardo, deixa eu terminar, ele disse gentilmente. Sei que prometemos ir devagar e não quero te pressionar, mas preciso que você saiba que meus sentimentos por você estão crescendo. Você não é só uma amiga para mim, Isa. Você é alguém por quem estou me apaixonando. As palavras dele pairaram no ar entre eles. Isabela podia ouvir os sons da cidade ao redor. Carros passando, pessoas conversando à distância, o sino de uma igreja tocando as horas. Mas tudo parecia distante comparado ao momento que estavam vivendo. Ela começou, depois parou, tentando organizar seus pensamentos. Tenho medo, Leonardo. Medo de quê? De não ser suficiente, de você descobrir que sou mais entediante do que pensa, de estragar isso que temos. Leonardo colocou seu sorvete de lado e se virou completamente para ela. Posso tocar seu rosto? Isabela assentiu e ele levou a mão até sua bochecha com uma delicadeza que a fez fechar os olhos. Isa, olha para mim. Ela abriu os olhos e encontrou os dele, cheios de uma ternura que a desarmou. Você é extraordinária. Sua inteligência, sua sensibilidade,
a forma como você vê o mundo, tudo isso me fascina. E sabe o que mais? Você me faz querer ser melhor também. Como? Você me lembra da beleza das coisas simples. Me faz querer ler mais, pensar mais profundamente, ser mais presente nos momentos. Desde que te conheci, minha vida tem mais cor. Lágrimas ameaçaram os olhos de Isabela. Ninguém jamais havia falado com ela daquela forma. Eu também estou me apaixonando por você, ela sussurrou. E isso me aterroriza e me emociona ao mesmo tempo. Leonardo sorriu, e foi o sorriso mais bonito que ela já havia visto. Então, que tal descobrirmos juntos onde isso pode nos levar? Devagar? Ela perguntou, ecoando as palavras dele de semanas atrás. No seu ritmo, ele confirmou. Quando Leonardo se inclinou lentamente em sua direção, Isabela soube que aquele seria seu primeiro beijo de verdade. Não apenas o primeiro beijo técnico, mas o primeiro que realmente significava algo, o primeiro dado por alguém que a via e a valorizava exatamente como ela era. Quando seus lábios se tocaram, suaves e carinhosos, Isabela sentiu como se todas as palavras dos livros que já havia lido sobre amor finalmente fizessem sentido. Era terno, era perfeito, era o começo de algo que ela nunca havia se permitido sonhar. Quando se separaram, Leonardo encostou sua testa na dela. Obrigado por ter tido coragem de me conhecer, Isa. Obrigada por ter me ajudado a encontrar essa coragem. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu em tons de rosa e laranja, Isabela soube que sua vida havia mudado para sempre. A garota tímida que havia entrado no consultório médico semanas atrás ainda estava lá, mas agora havia algo mais. Uma mulher que estava aprendendo a se valorizar, a confiar, a amar e ser amada. E tudo havia começado com a coragem de cuidar de si mesma.